Você por acaso conhece uma pessoa que parece uma montanha-russa de emoções, está sempre instável, você não sabe o que esperar? De modo geral, uma pessoa irritada, que não tolera muito frustração, não aceita ou não, e que essa pessoa também ela parece uma carência, um grande vazio existencial e também comportamentos suicidas e de automutilação. Então, se você conhece pessoas assim, você precisa ver esse vídeo até o final, porque é um vídeo muito educativo e elucidativo sobre o transtorno de personalidade borderline. Assista esse vídeo até o final e não esqueça também de compartilhar para ajudar muita gente. E aí pessoal, eu sou o Dr. Labinas e o vídeo de hoje é muito importante. É de um dos transtornos psiquiátricos mais frequentes e mais graves dentro da psiquiatria. Por isso o vídeo hoje é muito informativo, para você entender essa doença, para que ajude a pessoa a buscar ajuda, a se cuidar e também como lidar com essa doença muito grave, tá bom? Esse transtorno psiquiátrico muito grave. Mas antes de ver o vídeo até o final, não esqueça já de se inscrever aqui no canal, o @Instituto Labinas, e também lá no Instagram, @Dr. Guilherme Labinas, e comentar sobre o que você achou do vídeo, o que você quer saber, perguntas, dúvidas, eu sempre respondo vocês, tá bom? E se você quiser, no TikTok, no Facebook, no Telegram e também no YouTube, eu tenho esse canal @Instituto Labinas, tá ok? Bem, vamos falar sobre transtorno de personalidade borderline. Por que ele é tão frequente? Existem estudos falando que até 6% da população da nação tem esse transtorno psiquiátrico. Mas, de modo geral, o que se sabe é que mais ou menos 1,6%, 2% da população tem o transtorno de personalidade borderline, que é mais comum em mulheres. Até cerca de 75% da população com esse diagnóstico é feminina e mais. Ele é altamente genético e social, até 5 vezes mais frequentes em pessoas que têm um parente de primeiro grau com um transtorno de personalidade borderline ou até um outro transtorno de personalidade. Então, olha a importância desse diagnóstico. Está muito associado ao uso de drogas, muito associado à violência, muito associado a dificuldades no relacionamento interpessoal. Dito isso, como que a gente faz um diagnóstico, então? Quais são as características clínicas principais do transtorno de personalidade borderline? Esse transtorno psiquiátrico, ele vem com vários sinais e sintomas. Primeiro, distorção de autoimagem. Então, é uma pessoa que ela tende a distorcer a forma como ela se vê. Então, não só fisicamente, como até emocionalmente, cognitivamente. Ela tende a distorcer a si própria. Essa distorção de autoimagem vem com outros sinais e sintomas que eu vou falar, mas que, de modo geral, todos eles são caracterizados por um padrão muito persistente, muito contínuo, de dificuldades nos relacionamentos interpessoais, na visão que a pessoa tem por si só e alterações comportamentais graves, tá? Então não é algo que a pessoa tem pontualmente, ela tem persistentemente essas características dentro dessa personalidade dela, que normalmente aparece já no final da adolescência ali e começo da idade adulta. De modo geral, o diagnóstico ele é feito a partir dos 18 anos, mas já na adolescência você consegue ver vários dos traços que vão indicando que essa pessoa vai evoluir com um quadro de borderline. Então você vê muitas vezes um adolescente muito agressivo, muito irritável, pouco tolerante à frustração, com automutilação, com distorção de autoimagem, com muita oscilação do humor, e que você vai vendo a persistência desses sinais e sintomas até que no início da idade adulta você fecha um diagnóstico. É importante entender, aliás, que dentro desse quadro clínico, a pessoa ela tende a ter piora e agudização dos sinais e sintomas no começo da idade adulta até por volta dos 30 anos de idade. E ela começa a ter uma estabilidade maior, uma melhora dos seus relacionamentos entre os 30 e 50 anos. Então é um quadro que vai melhorando conforme a pessoa vai envelhecendo, né? Envelhecendo até... difícil falar, né, com 30 anos falar envelhecendo, mas que a pessoa de fato vai ganhando essa idade, que ela vai conseguindo controlar os seus impulsos, controlar a instabilidade de humor, melhorando os relacionamentos, refletindo mais sobre si própria, sobre as relações pessoais e sociais. Então é algo que vai melhorando bastante ao longo dos anos, tá? Tanto que há estudos dizendo que muitas pessoas, depois de 8 a 10 anos de transtorno de personalidade borderline, já não tem mais sinais e sintomas tão intensos que fechariam o diagnóstico. Ou seja, elas melhoram. A gente não fala em cura, porque cura é uma palavra muito difícil de falar em transtorno da personalidade, mas a gente fala em remissão de maior parte dos sinais e sintomas, ou seja, melhora da maior parte dos sinais e sintomas. Então, voltando lá, eu acabei divagando um pouco, contar um pouco mais da evolução, né, desses sinais e sintomas, mas falar um pouco mais desses sinais clínicos do diagnóstico. Então, temos essa distorção de autoimagem, a pessoa se vê como inferior, como feia, como que ninguém gosta dela, e ao mesmo tempo, ela tem, por conta disso, também as dificuldades das relações interpessoais. Às vezes, relações muito intensas, relações muito instáveis, ela não consegue manter vínculos de uma maneira tão equilibrada e tanto a longo prazo. Então tem muitas brigas, muita instabilidade de fato nessas relações. É uma pessoa que tem bastante agressividade, é uma pessoa que age muito por impulso e isso leva à violência, leva a problemas
problemas nos relacionamentos, leva à instabilidade no emprego, à instabilidade na própria família. Às vezes a relação, por ser muito impulsiva, sem pensar, também gera violência, gera brigas. É uma pessoa que tem uma sensação crônica de abandono. O abandono para ela é tão intenso que muitas vezes ela não só se sente abandonada, como ela acha, quando ela entra num relacionamento, ela acha que ela vai ser largada, abandonada, traída. E aí numa pessoa impulsiva e instável leva às vezes a um ciúme exagerado, um controle exagerado sobre a situação. E aí, como ela tolera pouco as frustrações, qualquer não que de repente ela tem nesse relacionamento fortalece ainda mais essa sensação de abandono. Então, uma sensação de abandono real, uma sensação de abandono imaginária, seja de relacionamentos amorosos, seja inclusive de amizades, seja também de familiares, tá? Ela tem esse tipo de situações com a sua família. São pessoas que também tendem a ter comportamentos autolesivos. Então, seja com comportamentos de automutilação, seja com comportamentos suicidas, que geram também bastante sofrimento. Tanto é que o índice de pessoas borderlines que se suicidam é de 5 a 10%. Então, é um índice muito alto, um dos maiores dentro da psiquiatria, justamente por conta desse descontrole que a pessoa tem sobre si e dessa distorção que ela tem da própria autoimagem e desses impulsos. A oscilação de humor é muito frequente, então a pessoa, você não sabe muito o que esperar dela, a gente até fala que é uma montanha russa de emoções, porque a pessoa às vezes está muito bem, está acelerada, agitada, e em outros momentos ela está muito agressiva, irritada ou até apática. Sintomas depressivos são bastante comuns nessa população, sintomas de ansiedade, crise de pânico também são muito frequentes nesse perfil de pacientes, e que também, além disso tudo, a pessoa ela acaba sofrendo, porque ela não consegue se manter muito bem nas relações, não consegue se manter muito no trabalho, tem dificuldade ali no ensino médio, na faculdade, justamente por esse rol de comportamentos. E por último, uma sensação de vazio, tá? Uma pessoa que tem um vazio existencial, uma certa desesperança. Esse rol de clínica leva às suas comorbidades. Então são pessoas que tendem a ter comportamentos muito instáveis ao dirigir carro, elas tendem a ter relações muitas vezes abusivas, são pessoas que fazem uso abusivo de substâncias, seja de álcool, seja de outras drogas. Então está muito associada a esses sintomas periféricos, né, secundários ao tipo de comportamento da pessoa. Existe o borderline, normalmente, invariavelmente, assim, eu particularmente não me lembro de um caso de uma pessoa que tem borderline que não tenha passado pelas situações que eu vou descrever, pelo menos alguma delas. Seja uma violência doméstica, seja abuso físico, seja abuso sexual, seja pais completamente negligentes, seja uma história familiar de bastante transtorno psiquiátrico, de muita agressão, de estruturas de dinâmica familiar muito instáveis. Então, normalmente, essa história familiar, essa história de vida pessoal é muito importante dentro do borderline. O abuso sexual é muito comum nessa população, que já logo ali no começo da adolescência já começa a ter comportamentos automutilatórios que vão desencadeando ali no futuro o borderline. E o que é difícil desse quadro? É um quadro que os remédios, eles têm ação, eles ajudam, mas eles ajudam perifericamente no tratamento, ou seja, eles ajudam a cuidar dos sinais e sintomas da doença. Eles não tratam diretamente a doença. O que faz a pessoa, de fato, tratar esse transtorno mental, quando eu falo doença, entendam por transtorno mental, tá? É considerado transtorno mental, a gente não chama de doença, mas o que trata, de fato, esse transtorno mental é a terapia. Toda terapia é muito bem-vinda e o vínculo é muito importante, tá? Então não importa a psicóloga que você faça, a linha dela, o importante é que as pessoas façam terapia. Mas existe uma terapia com grau de evidência maior do que as outras, que é a DBT, a Dialectic Behavior Therapy, que é a terapia comportamental dialética, que é um tipo de terapia em que a pessoa ela vai construindo suas relações, ela vai aprendendo a ter um manejo sobre a sua desregulação de humor, sobre seus comportamentos impulsivos, e que ela tem uma proximidade muito grande do profissional, da psicóloga ou do psicólogo que a acompanha, para que consiga manejar esses comportamentos muitas vezes ruins, autolesivos ou instáveis, tá? Então a DBT é a principal forma de terapia. Existem terapias, não terapias em grupo, mas terapias de manejo comportamental em grupo que também ajudam muito esses tipos de pacientes. Então isso é importante. E é importante que a família também faça uma adesão ao tratamento, porque muitas vezes a família entra nesse ciclo e não consegue sair dele. Então uma terapia focada na psicoeducação, né, na orientação de pais, na orientação de companheiros, também é bastante importante que ela aconteça, ok? Bem, para tratar
medicamentosamente alguns comportamentos. Então, se a pessoa está com crise de pânico ou sintomas depressivos, você trata com antidepressivos. Se ela tem muita instabilidade do humor, muita impulsividade, agressividade, antidepressivos podem ser usados, mas normalmente podemos usar antipsicóticos atípicos, estabilizadores de humor. A gente evita, como a pessoa ela tem um risco de uso abusivo de drogas e tudo mais, a gente evita os benzodiazepínicos, o clonazepam ou o diazepam, por exemplo. A gente evita. Alguns casos, infelizmente, não consegue ter essa evitação e a pessoa acaba utilizando. Mas, de modo geral, é evitado esse uso de remédios e tentar manejar com essas outras medicações que eu falei. Claro que se a pessoa começa a melhorar, você tem que tentar deixá-la sempre na menor dose possível, no menor tempo possível os medicamentos, porque eles são, como eu disse, são só periféricos, eles não tratam de fato a base do transtorno da personalidade borderline, tá bom? Bem, esse é um vídeo completo que eu falei para vocês, mas se vocês quiserem saber mais sobre esse transtorno psiquiátrico, alguma dúvida que você tenha, deixa nos comentários e não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem precisa e com pessoas que às vezes não entendem muito bem esse transtorno mental e me seguir no Dr. Guilherme Labinas lá no Instagram e no @Instituto Labinas no YouTube, no TikTok, também no Instagram tem o @Instituto Labinas e no Saúde Mental e Bem-Estar lá no Telegram. Lembrando que toda segunda e quinta tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.